Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastões. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Nós não podemos esquecer que durante esses dias nós estamos vendo uma preocupação existente no coração de Jesus. Anteontem, ele falou que era necessário rezar para que Deus pudesse enviar operários para a messe, porque as ovelhas elas estavam vivendo como sem pastor. Então ele disse: rezai ao Senhor da messe, que envia operários para a sua messe. Ontem ele escolheu os 12 apóstolos, e dentre os quais estava lá o traidor Judas. Agora hoje Jesus, ele envia os discípulos. E nesse envio ele diz como é que os discípulos eles devem se comportar quando eles forem anunciar a boa nova. E a boa nova é essa: o reino dos céus está próximo. Então, se o reino dos céus está próximo, nós precisamos agora mudar de vida. O nosso comportamento ele precisa ser de acordo com Deus, para que nós possamos habitar também no reino dos céus, senão, pelo contrário, nós não iremos habitar. E aí Jesus vai dando as normas, Olha, ele diz que o evangelizador não pode ser rico, tem que ser pobre. Não levem nada. O discípulo é digno do seu salário no sentido, ele vai ter o que for necessário. Chegando lá na frente, está com fome, pede algo para comer, a pessoa dá, se der, deu, se não der, não deu, e ele continua evangelizando. Não é para acumular dinheiro. Parece que está mudando as concepções hoje, Os pregadores do evangelho estão se tornando milionários, ricos, donos de mansões e carros do ano, e carros de luxo. E Jesus disse que se ele, que é o Filho do Homem,
ele não tem onde repousar a cabeça. E aí as normas, ele continua. Olha, quando vocês chegarem numa casa, se vocês forem bem recebidos, se sinta bem recebido. Vocês vão levar a paz. Se eles não receberem a paz, fica tranquilo. Eles não querem, a paz vai voltar para vocês. E aqui entra agora o que eu queria deixar como fruto da meditação para nós no dia de hoje. Ele vai dizer assim, olha: se alguém não vos receber, que é o que eu acabei de dizer, mas é com acréscimo agora, e nem escutar vossa palavra, que na verdade é a palavra do próprio Deus, saia daquela casa, ou daquela cidade, e sacudir a poeira dos vossos pés. Se nós formos olhar lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo ele fez esse gesto. Ele foi anunciar o Evangelho em um determinado lugar lá e não foi recebido. Ele pegou, sacudiu a poeira para trás e disse: vou embora, não quer. O que é que Jesus está dizendo aqui? O Evangelho ele não pode ser imposto. A boa nova não pode ser imposta. Nós encontramos aí muitas pessoas que querem impor por goela abaixo o Evangelho. Não. Nós sacerdotes, nós missionários e tudo mais, os religiosos, as religiosas, nós vamos pregar o Evangelho em determinado lugar. Nós falamos lá de Jesus. Se as pessoas querem ouvir, tudo bem. Se não querem ouvir, tudo bem também. Não precisa ficar querendo impor. E com raiva, porque o outro não quer ouvir. Bem, todo mundo tem o direito de ouvir e tem o direito de não ouvir. Tem o direito de querer ouvir e tem o direito de não querer ouvir. Aí tem pessoas aí carregando um fardo nas costas, porque tem gente que diz assim, olha, quando fala para os casais, né? Aí a mulher que está rezando pelo marido, né? Olha, se você não converter o seu marido, você não vai para o céu. Aí o pessoal, as mulheres ficam, não, se seu marido não quer, vai você para o céu. E ele para o inferno, ele é livre para ir para o inferno. E você é livre para ir para o céu, se ele não quer. Se sua esposa não quer, se seu filho não quer. O que você vai fazer é rezar. Pedir a Deus a graça, que essas pessoas elas tenham a oportunidade que Deus está dando todos os dias, que nessas oportunidades elas possam abrir o coração para Deus e mudar de vida. Agora, se ela não quer mudar de vida, não adianta ficar impondo, não. Aí tem pessoas que agora, eu não vou para a igreja porque meu marido não vai, porque eu já fiz de tudo para ele ir, então como ele não vai, eu não vou. Ah, é? Vai você e deixa ele, minha filha. Como tem aqueles que dizem assim, olha padre, eu não vou na igreja, mas minha esposa reza por mim, ou meu esposo reza por mim. E fica assim, né? Está rezando por você até agora, você não criou vergonha na cara. Quando é que você vai criar? Aí sua esposa vai para o céu e você se perde. O Evangelho não pode ser imposto. Agora aqui tem uma coisa importante. O coração do homem está mais gelado do que o frio de hoje. Né? Quem não está acostumado com o frio e veio para a Cachoeira Paulista está aí, sentindo esse frio. Gelado. Anteontem estava 6 graus. Lá em Campos do Jordão, quase que nevou. Assim estão falando. Então o coração do homem está assim, gelado, endurecido.
o homem não quer saber de Deus. Não quer. O homem quer viver a sua vida longe de Deus, porque para a humanidade de hoje, Deus atrapalha. Por isso que eu estou dizendo, se quer, tudo bem, se não quer, tudo bem também. Aí Jesus está dizendo assim, olha, naquela casa ou naquela cidade, na sua casa, deve ter pessoas que não querem saber de Deus, como lá na sua cidade também. Então, se eles não querem, sacuda a poeira dos vossos pés. Agora veja o que é que Jesus está dizendo. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra, olha, vocês se lembram do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Lá no início do judaísmo com Abraão, a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por aqueles 3 personagens, aqueles 3 anjos que vieram. E o que é que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra que levou Deus a destruir aquela cidade? Porque a maldade chegou diante de Deus a um ponto que Deus teve que vir cá para resolver a situação. E Deus veio para ver se eles ainda mudavam, e eles não quiseram mudar. Então, o que é que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Lá no livro de Judas, na carta de São Judas, é uma carta que não é muito falada, né? Mas existe essa carta, a carta de São Judas. É um capítulo só. Lá no versículo 7, vai dizer o que é que estava acontecendo lá. Lá em Sodoma e Gomorra existia violência e imoralidade sexual. Essa imoralidade sexual é o que está acontecendo hoje. O que era imoralidade sexual? Homem tendo relação sexual com homem. Mulheres tendo relação sexual com mulheres. Isso Deus abomina. E quando isso chegou lá, no ouvido de Deus, ele teve que descer para ver se realmente isso estava acontecendo. Claro que isso aqui é uma forma, né, de entendimento. Deus que veio cá para dar uma olhada. Claro que Deus veio e sabe de tudo, em todos os lugares. Deus é onipresente. Então era isso que estava acontecendo. E todo tipo de violência. Uma outra coisa que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra, lá em Isaías capítulo 3, versículo 9, diz assim: falta de vergonha. Eles nem sentiam mais necessidade de esconder os seus pecados. O pecado estava assim declarado, se fazia na rua ou em qualquer lugar. O pessoal já não estava nem mais aí. Está assim hoje também? Hoje em dia está assim? Olha que situação. Um outro tipo de pecado, o terceiro, a arrogância e desprezo pelos necessitados. Isso aí está em Isaías, está em Ezequiel, capítulo 16, de 49 a 59. Olha, o desprezo pelos necessitados. Enquanto o pobre ali não está nem aí. Agora, vocês vão ver como a coisa está multiplicada. Olha, Abraão, lá no início do judaísmo, Jesus vem e inicia o cristianismo. Nós estamos em que ano? 2019. Então vamos ver agora
como é que chegou, porque Jesus está dizendo assim, no evangelho de hoje, né? Que o pessoal de Sodoma e Gomorra será tratado com menos dureza do que os cristãos de hoje. Do que os cristãos não, do que a humanidade de hoje. Porque os cristãos não, os cristãos que são fiéis não vão ser tratados com dureza. Que eles irão para o céu. Então vamos ver agora. Vamos 2019. Vou pegar do final para o começo agora. Arrogância e desprezo pelos necessitados. Olha que ponto o homem chegou. O homem dá mais valor a um animal do que a um ser humano. Você encontra em determinadas casas por aí, uma latinha de comidinha lá, de ração na porta e de água, para os animais virem e comerem. O pobre bate na porta e diz assim: você pode me dar um prato de comida? Vai embora aqui, seu preguiçoso. Olha a situação. Eu não estou falando que não deve alimentar animais. Eu estou dizendo que se tem mais piedade e pena de um animal do que um ser humano. Olha a calamidade que chegou. Uma mulher mata o filho, olha a violência, mata o filho, depois pega uma parte do filho, coloca para assar, para comer, fazer churrasco do filho, e outra parte coloca dentro da mochila para levar não sei para onde. Olha o estágio de violência que o mundo está hoje. Não era, essa violência não estava em Sodoma e Gomorra, não. Uma vez eu contei uma história aqui, que foi até interessante. Eu falei isso numa homilia, em um acampamento. Aí depois o pessoal, né, os defensores aí dos animais, eles começaram a mandar um monte de coisa para mim. Porque eles não entenderam o que eu estava dizendo. Eu estava valorizando o homem e eles entenderam errado. Eu falei bem assim, que num dia de frio, uma mulher foi passando dentro do seu carrão e tinha um homem deitado lá, tremendo de frio, morrendo de frio. A mulher passou e nem quis saber. Chegou lá na frente, tinha um cachorro, tremendo de frio. A mulher pegou o cachorro, levou para casa, cuidou do cachorro e o homem de cá morreu de frio. Ah, o pessoal caiu em cima de mim. Como é que pode? São Francisco não sei de quê. São Francisco adorava ou gostava dos animais. Não entendeu nada. Eu estava dizendo que a arrogância do homem, a caridade do homem para com os animais, chegou a um ponto que está superando a caridade para com o próximo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Olha, que falta de caridade. Eu tenho mais amor para com um animal do que um amor para com um homem. Mas por quê? Eu tenho que ter amor a todos. Então vamos mais. Sodoma e Gomorra. A imoralidade. Lá se fala da imoralidade entre homem com homem, mulher com mulher. Aí agora a imoralidade chegou a um ponto superior, que agora são os pais que fazem violência com os seus filhos. A pedofilia regularizada, e os pais têm direito a usar os seus filhos, crianças, de forma
sexual. Olha o grau que chegou. Lá em Sodoma e Gomorra é só homem com homem, mulher com mulher. Agora o grau é maior. Dá para entender? Isso está acontecendo ou não está? Isso é fim de mundo? Jesus está voltando? Ou não está? E qual é o comportamento de nós cristãos? Tem que ser o contrário. Porque eu estou falando aqui, eu estou fazendo a homilia e estou falando para os católicos. Quem é de fora, tudo bem, estou falando para os católicos. Nós, católicos, não podemos agir dessa forma. Na nossa vida de cristãos, isso não pode existir. Por que isso não pode existir na nossa vida? Porque na vida de Jesus isso não existiu, porque Jesus não quer isso para nós. E a coisa, ela está tão feia que se tornou normal. Há uns 50 anos atrás, se víssemos uma coisa dessa, isso se causava escândalo. Agora, a coisa está tão declarada que já não se gera mais escândalo. É normal. Está tudo tranquilo. Então, o coração do homem está tão frio, está tão gelado, que ele vê isso como normal hoje. Imagine, eu estava ouvindo a voz de uma criança aqui na igreja, né? Aqui no santuário, eu estava ouvindo. Essa criança, ela está crescendo, e quando ela estiver adulta, isso vai ser muito mais normal na vida dela do que na nossa. E eles vão dizer assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, eles vão dizer. E agora eu termino a homilia dizendo assim, meus irmãos, se a nossa sociedade ela não se converter, e aqui eu estou incluindo nós, se nós não mudarmos de vida, nós seremos tratados com uma dureza muito grande. Ide por fogo eterno. Jesus está dizendo que Sodoma e Gomorra será tratado com menos dureza do que a nossa geração. Se eles já foram tratados com tanta dureza lá com Abraão, meus irmãos, depois que Jesus vem e morre na cruz, derrama o sangue e nos salva, abre as portas do céu, e nós continuamos na sem-vergonhice de forma muito maior, triplicada, nós seremos tratados com mais dureza. Então, católicos de nosso Senhor Jesus Cristo, mudemos de vida. Porque no dia que Jesus me chamar e chamar você, essas coisas não poderão estar existindo na nossa vida, porque se estiver existindo, Jesus vai dizer, ide por fogo eterno. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.